A paz do Eterno para todos os irmãos. Quero ler aqui no livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 19, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: sacrifício pelos pecados ocultos. Com toda a referência. Vou colocar o óculos porque a letra está miúda. Versículo 1. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfema, de que foi testemunha, seja que o viu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. No livro de Levítico, capítulo 7, versículo 18, está escrito assim, versículo 17: levando, não se considerará a sua... Não, é o capítulo 7. É o capítulo 7, versículo 18. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico é de paz, se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem ele será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 63, lá está escrito assim: Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo o sumo sacerdote, disse ele: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Na língua hebraica, lá o nome de Jesus está assim: o Yahshua, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse ele: conjuro-te pelo Yahweh vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Yahweh. O versículo 2 do capítulo 5 de Levítico. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, de besta, fera imunda, ou seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo 24, está escrito assim: por este sereis imundo, qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. O versículo 3 do capítulo 5 de Levítico: ou quando tocar o imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e ele for oculto, ou souber, depois será culpado. No livro de Levítico, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim:
Contexto da palavra. A purificação da mulher depois do parto. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imundo 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Versículo 3. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. O versículo 4 do capítulo 5 de Levítico. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus bens, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente, com juramento, ele for oculto ou souber depois, o culpado será numa dessas coisas. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2, lá está escrito assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões do camelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 22, está escrito assim: Primeiro Samuel, capítulo 25, versículo 22. Esta água amaldiçoante entra na tua estranha, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá, amém, amém. No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 23, lá está escrito assim: jurou ele, dizendo, tudo o que me impedir te darei, até a metade do meu reino. Aqui está falando no contexto da morte de João Batista. O versículo 5 do capítulo 5 de Levítico. E será, pois que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Em Levítico, capítulo 16, versículo 21, está escrito assim: e Arão, porém, ambos as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, enviá-los ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Versículo 6 do capítulo 5 de Levítico. E a sua expiação trará o Senhor
pelo seu pecado, que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Versículo 7. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então tragará uma expiação de culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto. O versículo, no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de ave, oferecerá a sua oferta de rola ou de pombinho. O versículo 8 do capítulo 5 de Levítico. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha ele fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá a pombinha. No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 15. O sacerdote oferecerá sobre o altar, e ele torcerá o pescoço da pombinha com a sua unha, e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. O versículo 9 do capítulo 5 de Levítico. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que souber já o que sobrar daquele sangue, espremer-se à base do altar. Expiação do pecado é. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 7, está escrito lá assim: Também porá o sacerdote daquele sangue sobre a ponta do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. Todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. O versículo 10 do capítulo 5 de Levítico. E do outro fará um holocausto conforme o costume assim, e o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado, que pecou, e ele será perdoado. Em Levítico, capítulo 1, versículo 14. E se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de ave, oferecerá a sua oferta de rola ou de pombinho. O versículo 11 do capítulo 5 de Levítico. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ele azeite, nem ele porá em cima o incenso, porquanto expiação do pecado. No livro de Número, capítulo 5, versículo 15, lá está escrito assim:
Então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, juntamente trará sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, e nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjar de ciúmes, oferta memoriativa, que traz iniquidade em memória. O versículo 12 do capítulo 5 de Levítico. E trará o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. A expiação de pecado é. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 2, lá está escrito assim: e trará os filhos de Arão ao sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. É oferta queimada, é de cheiro suave ao Senhor. O versículo 13 do capítulo 5 de Levítico. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou. Em alguma dessas coisas ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 3. E trará os filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Versículo 3. E o que sobejar da oferta, que sobrar da oferta de manjares, será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima, de oferta queimada ao Senhor. O versículo 14 do capítulo 5 de Levítico, o contexto da palavra, sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, o versículo 15, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 13, lá está escrito assim: isto dará a todo aquele que passar aos rolamentos a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, esse ciclo de 20 obolos, a metade de um ciclo, oferta ao Senhor. Versículo 16 do capítulo 5 de Levítico. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e se ele perdoado o pecado.
Em Levítico capítulo 4, versículo 26, também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífica de paz. Assim o sacerdote por ele fará expiação por seu pecado e ele será perdoado. O versículo 17 do capítulo 5 de Levítico. O contexto da palavra: sacrifício pelo pecado de ignorância. Versículo 17. Se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim. O versículo 1, o contexto primeiro. O sacrifício pelo erro do sacerdote. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Fala os filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, é obrar contra algum deles. Em Salmo de número 19, verso 12, está escrito assim: quem pode entender os próprios erros? É uma pergunta. Expurgar-me tudo dos que me são ocultos? Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 48, está escrito lá assim, versículo 47. O servo que soube a vontade do Senhor não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muita açoite. Versículo 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se ele pedirá. E o que muito se ele confiou, muito mais se ele pedirá. O versículo 18 do capítulo 5 de Levítico. E trará o sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou. Sem saber, ele será perdoado. No livro de Levítico, capítulo 5, versículo 15, versículo 16. O contexto primeiro, o sacrifício pelo sacrilégio, versículo 14. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão, pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Versículo 16. Assim restituirá aquele que tirou das coisas sagradas, ainda se demais acrescentará o seu quinto e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com carneiro da expiação fará expiação por ela, e se ele perdoar o pecado.
O versículo 19, para terminar, do capítulo 5 de Levítico. A expiação de culpa é certamente se fez culpado ao Senhor. Lá no livro de Esdra, do capítulo 10, e o versículo 2, lá está escrito assim, contexto da palavra: os israelitas arrependem-se e despendem as suas mulheres etéias. Versículo 2. Então respondeu Secania, filho de Giel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Eterno e casamos com mulher estranha do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Este foi o livro de Levítico, capítulo 5, do versículo 1 até versículo 19. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Fica todos com a paz do Eterno. Se o Eterno permitir para gravar mais outro vídeo, estarei gravando, se for da vontade dele. Que o Eterno abençoe a todos. Eu vou tomar mais um suco aqui.